Boa noite, amados, amadas, sejam bem-vindos ao podcast Deus Esse Nosso, com a sister, pastora, mestra do Abba, Sandra Ibi. Amém. E o Vini. Pode vou chamar de hoje, coisa fofa. Testemunhas reais eternamente. Parte 1 e 2. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Rogério. Quanto tempo. Orar? Pai, obrigado pela vida da Sam, pela minha vida, vida dos nossos irmãos e irmãs, que juntos estamos em comunhão para a glória do Teu nome, em espírito e em verdade, buscando crescer, viver pela vida, crescermos em Ti, levedar como igreja, buscamos verdadeira vida. Amém. Faz-nos crescer em toda substância, em toda extensão. Alarga, Pai, cada medida, cada parte. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Temos fome e sede, Pai. Sacia-nos. Sacia-nos com rios de águas vivas. Amém. Uma água da qual, quando bebermos, nunca mais teremos sede. Amém, Jesus. Obrigado, porque em parte já bebemos e em outra parte queremos continuamente beber mais e mais e mais e mais. Dentro e fora, mais e mais. Obrigado, porque Tu és fiel, Tua palavra é verdadeira e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Sabedoria e discernimento para cada situação, para cada questão familiar, cada questão pessoal, cada objetivo, meta. Obrigado, porque Tu és bom. Amém. Em todo tempo és bom. Que a Tua Amém, palavra Senhor penetre Jesus. os corações, discernindo pensamentos, emoções, intenções do coração, discernindo a alma do Espírito, ajudando-nos a entender mais claramente o que o Senhor já reservou há muito tempo para nós em Tua palavra. Amém. Eis-nos aqui. Que Amém, possam Jesus. nossos irmãos serem atraídos conforme a glória, a Tua glória, o Espírito, a Tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Testemunhas reais eternamente. O texto base é Romanos 8, do 9 ao 10. Então vamos lá. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Na realidade, o Espírito Santo, né? Através do apóstolo Paulo, a sabedoria que Deus lhe deu, ele diz: entretanto, né? Ou seja, lá em cima, né? Vamos para Romanos 8. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulhinho aí no fundo, é meu filho, né? Que resolveu fazer exercícios. É uma criança. Então, vamos lá. Ele fala aqui, né? Ele começa falando sobre a questão do pecado, né, que está na carne, e o Senhor Jesus mesmo, né, que foi o enviado, o Filho de Deus, que condenou o pecado na carne, ou seja, né, ele diagnosticou, ele delimitou, ele veio mostrar. Estamos ouvindo? Isaac, sim. O pessoal está ouvindo você. Oi? O pessoal está ouvindo você fazendo exercício. Sim, incrível. Cleide disse, boa noite, meus queridos abençoados. Oi, Cleide, boa noite, meu boa amor. Noite. Coisa fofa. Paz. Então ele fala, né, que Jesus Cristo ele veio para fazer essa delimitação. Ele veio mostrar, não é que a carne não produz nada que se aproveite, por quê? Porque ela está contaminada. Até a vida da carne, que é o sangue, está contaminado por quê? Porque tudo que a carne produz não presta, não é?
e redunda em morte, resulta em morte. Então não adianta, a lei ela foi dada, não é, para mostrar que todo homem é pecador e carece de Deus, carece da ajuda, do auxílio de Deus, de algo que verdadeiramente nenhum homem, nenhum ser poderia fazer. Por quê? Porque todo ser humano, não é, está debaixo do pecado, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais, como ele diz aqui, não é? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, ou seja, embora a nossa alma ainda esteja nesse corpo, né? Nós dependemos desse corpo para a existência nesse mundo físico, natural, mas nós não somos o corpo, não é? Embora a gente precise dele, a nossa alma precisa dele para existir, não é? O corpo físico, mas ela não é mais um mero ser humano. Nós não somos mais um mero ser humano, nós agora somos filhos de Deus. E em nós, como ele diz aqui, habita o Espírito de Cristo. O próprio Cristo habita em nós. Logo, se o próprio Cristo habita em nós, então esse corpo do pecado já está morto. Veja, Deus já considera o corpo, esse corpo físico e natural morto. É por isso que o apóstolo Paulo diz, o mesmo apóstolo diz, lá em 1 Coríntios 15, que, se eu não me engano, no versículo 48, 49, ele fala, né, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, ou seja, não vai herdar a vida eterna. Por quê? Porque ele é mortal, porque ele é corrupto, porque ele já foi corrompido, terrivelmente corrompido, e não tem salvação para o corpo. Pelo contrário, Deus deu algo melhor, não é? A ideia, a salvação de Deus é algo melhor. Tem pessoas que dizem, não, Deus não pôde salvar o corpo. Deus podia fazer isso, se ele quisesse, só que ele quis algo melhor. O que adianta a gente ficar nesse corpo, não é, que é perecível? Ele pensou em algo melhor, algo que é para a vida eterna. Romanos 8, estamos aqui destrinchando acerca do Espírito que Jesus Cristo nos deu, a vida eterna. Romanos 8, do 9 ao 10. Tá ok, Tiago? Boa noite. Então, se Cristo habita em nós, né, esse corpo está morto. Para Deus já está morto. Por quê? Porque a obra de Cristo foi exatamente que, para que nós não precisássemos morrer, não é, como devedores na cruz, ele morreu em nosso lugar. Então, para Deus, o nosso corpo já está morto. Ele não vai herdar o reino de Deus, não vai herdar a vida eterna, porque não tem como, é impossível. Esse corpo ele já está corrompido. Então, Deus vai nos dar um corpo glorioso, como de Cristo Jesus, muito, infinitamente melhor, para que nós possamos fazer parte da família de Deus, né? Habitarmos com Ele pela eternidade e, muito mais do que isso, sermos filhos, não apenas meros convidados, não apenas servos, não, filhos de Deus, vivermos com Ele eternamente. Então, veja, muito melhor, não é, do que o pecado de Adão. Se o pecado de Adão trouxe morte, não é, para todos os homens, Cristo Jesus, o último Adão, trouxe vida eterna para todos os homens. Então é isso que o apóstolo Paulo diz. Entretanto, vocês não estão debaixo do domínio da carne. Nós não precisamos mais vivermos, né, sucumbindo à carne, se nós andarmos no Espírito, se nós analisarmos as Escrituras, pedirmos ao Espírito Santo que nos conduza, né, em sua verdade. Ele vai traduzir, ele vai transformar as palavras, não é, naquilo que nos purifica, né, na água, nos lavando, nos purificando, nos santificando. A influência do Espírito, o poder do Espírito, que é a carisma, né, o poder do Espírito, que é a dinamis, não é, no grego. Isso tudo colabora, isso tudo influi, esse poder está operando em nós para o querer e o realizar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente está perto de Deus, ou seja, pela palavra de Deus, quando a gente está de acordo com a palavra de Deus, então a gente está próximo de Deus, né? A gente está em intimidade. Quer dizer, olha, gente, mas eu vou dizer, é cada coisa que chega aqui que só Jesus Cristo na causa. Graças a Deus, Pai, que o Senhor está no meio de nós. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito, meu Senhor,
Abre o entendimento dos teus filhos e daqueles que querem receber a Ti. Que o Senhor possa dar vista àqueles que estão cegos e sabem que são cegos, Pai. Que são pobres no espírito e reconhecem que carecem e precisam de Ti, meu Pai. E todos aqueles, Senhor, que são servos das trevas e não querem nada com a luz. Que o Senhor possa levá-los para longe, Pai, em nome de Jesus. Para que teus filhos possam, Pai, receber sem obstáculos, sem serem atrapalhados, nem desviados do foco, Pai, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, obrigada, Vini, porque eu ia pedir isso, exatamente isso. Oi, Viviane, boa noite, meu bem, seja bem-vinda. Então, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Veja, quem está dizendo isso aqui é o Espírito Santo através de Paulo. A sabedoria que Deus deu para Paulo, né, ele está falando isso. Nós não estamos debaixo do domínio da carne. Embora a gente esteja ainda nesse corpo, né, no corpo físico, mas a gente não está sob domínio. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo, que é quem nos dá o poder para vencer a carne, assim como Jesus Cristo venceu. Não é? Então, se nós andarmos de acordo com a palavra, se nós pedirmos, se nós clamarmos, se nós vivermos, não é, em comunhão contínua com a palavra, com o Espírito Santo, a gente vai receber sim esse poder, porque o Senhor é fiel e Ele não mente. Se Ele disse que Ele nos daria o poder para vencer o pecado, então é porque Ele já nos deu, a obra dele já está consumada, perfeitamente consumada, Ele só assentou ao lado do Pai, porque Ele concluiu a obra dele, senão Ele não teria se assentado. Então, é isso que ele diz, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Então, a gente tem que ter essa consciência, a nova consciência, a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. A consciência de um novo nascido. Nós não estamos, não dependemos mais de vivermos da forma como a gente vivia antes, se nós tivermos focados, se nós colocarmos a nossa mente, a nossa atenção no Espírito, na palavra de Deus. Meu filho, por favor, não fique na frente da lâmpada, porque ela que ajuda aqui, tá bom? Essa lâmpada aí, tá? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, habita em nós, vejam, habita em nós, na nossa estrutura. Então, esse Espírito está em união com a nossa alma, né? Lembra que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 6,17? A pessoa que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, a nossa alma não está mais sozinha. Como o apóstolo Paulo também fala, né? Em Gálatas 2,20. Você pode ler, Vini, por favor, pela ARC? Gálatas 2:20. Sim. O mesmo apóstolo, ele fala, né, que não vive mais ele, não vive sozinho. Oi, Gabi, seja bem-vinda, meu amor. Quanto tempo? Gabi. Sim, a nossa Ursisa. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter, que a nossa alma não está mais sozinha dentro de nós. Que nós temos a ajuda, e a ajuda do Todo-Poderoso. O grande eu sou, não, o Filho de Deus está dentro de nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20, versão ARC. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, veja, ele está crucificado, não é com Cristo, mas ele foi crucificado, não é? Não, isso é pela fé, não é? Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi crucificado por nós. Ele estava ali para pagar o preço por nós. Ele não precisava passar pelo que ele passou, mas ele passou em nosso favor. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ele vive essa vida que vive na carne, ou seja, a alma ela precisa do corpo, e o corpo é feito de carne. E é na carne que está o pecado, entende? Então ele diz, não vivo mais eu, ou seja, a alma dele, né, a pessoa humana, a essência humana dele não vivia mais sozinho, mas, né, ele vivia com Cristo, né? Cristo que vive nele, ou seja, ele estava dando o senhorio da vida dele, da alma dele ao Senhor. Ele estava dizendo, o Senhor da minha vida que me guia, que domina a minha vida, que domina a minha alma. A minha alma se sujeita ao meu Senhor, não é? E essa vida que eu vivo nesse mundo, nesse corpo físico, eu vivo na fé do Filho de Deus. Veja, a fé do Filho de Deus, a fé perfeita de Cristo Jesus, não é a nossa. A nossa, ela é falha, ela é circunstancial.
ela é muito fraca. Mas a fé de Jesus é uma fé tão forte, ele é o autor e consumador da nossa fé, não é? Então, nós vivemos pela fé dele, entende? Se nós estivermos em comunhão, nossa alma, em comunhão com o Espírito, isso é através da palavra, gente. Então, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos ajuda em nossa fraqueza, ele nos ajuda a transpor, ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa, sabe, para viver a vida verdadeira, a vida que nos preparará para a eternidade. Tudo isso vem do Espírito, vem da palavra de Deus. Então não tem como um filho de Deus, um cristão, viver separado da palavra de Deus, porque vai ser enganado por toda sorte de doutrina, por todo o vento, por tudo aquilo que parece que é bom, mas está misturado com coisas que são enganosas e, portanto, se não tem a pureza em si, então a mistura que vem lá do jardim do Éden, daquela árvore, da mistura, do conhecimento do bem e do mal. Então, o que adianta conhecer o bem e não poder fazê-lo? E conhecer o mal e não poder evitá-lo, não deixar de fazê-lo. Então é isso que ele fala, tá? Se o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então quem não tem, veja como é simples. Não tem o Espírito de Cristo, então não pertence a Cristo, logo não conhece o Pai e não vai para o céu, não vai morar eternamente com Deus, não faz parte da família de Deus e muito menos conhece Deus, não conhece o Pai. Então, se o Espírito de Deus, se o Espírito de Cristo não habita na gente, não habita na pessoa, então essa pessoa não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, veja, Cristo está em vocês. Veja, isso aqui está de acordo com Colossenses 1:27. Você pode ler, Vini, por favor? Veja que a palavra de Deus nunca se contradiz. Mais uma vez a gente encontra, a concordância, a testificação. Colossenses 1:27. Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, o Espírito de Cristo hoje habita em nós pelo Espírito dele. Não é? É o Espírito do homem, o Espírito do Filho do homem. Por isso que Jesus é o verdadeiro Filho do homem. Ezequiel era uma figura, não é, do Filho do homem, chamado de Filho do homem, mas era uma figura. Jesus é a realidade. Então, é o Espírito dele que habita em nós, que está em união com a nossa alma, e por isso a nossa alma não é mais um mero mortal. E a gente não pode dizer, não é, que nós somos meros pecadores. Por quê? Como é que pode? Não é? Se Deus trocou de lugar, a gente está invertendo a obra de Deus, entende? Ainda que a gente ainda cometa, não é, algumas falhas, mas diante de Deus, Deus não vê mais a gente, não é, como pecadores. Pecadores são as outras pessoas do mundo. Agora nós somos justificados pela fé. Isso não dá licença para a gente viver pecando, né, e no oba-oba. Uma pessoa que tem uma consciência dessa, ou ela não conhece a Deus, não é? Ou é um bebê espiritual que está sendo mal alimentado, mal ensinado, e aí não tem uma boa consciência, né? Não cresceu, não desenvolveu. E por isso crê errado e acaba vivendo errado, não é? Mas isso não deveria ser assim, tá bom? Quando o apóstolo Paulo fala que ele era pecador, não maior dos pecadores, ele está se referindo, né? Se a gente for lá no contexto, a gente vai ver que ele estava se referindo a como ele vivia, quem ele era, não é? Antes dele conhecer a verdade, que é Jesus Cristo glorioso. Então, a vida dele, né? Ele conhecia tanto da lei, tanto das coisas, das tradições judaicas, ele tinha tanto conhecimento da lei, tanto conhecimento do pecado, que ele acabou se tornando o pior dos pecadores. Por quê? Porque é isso que a lei faz. Quanto mais a gente vai em busca, quanto mais as pessoas vão em busca da lei, mais elas se tornam... mais elas recordam, mais ela traz à memória quão pecadores são. E isso não é bom, porque Deus não quer lembrar dos pecados de ninguém. Ele quer que nós venhamos crescer de glória em glória e nos parecermos com Cristo Jesus. Ora, o Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. E é Ele mesmo. Então, se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, será que Ele não é capaz de concluir a obra que Ele mesmo nos deu? Que Ele mesmo fez em Cristo Jesus, não é? Através de Cristo Jesus. Então, isso seria uma incoerência.
Não é? Então a gente precisa se nutrir, não é, da justiça, do conhecimento da justiça, para que a gente possa andar como verdadeiros filhos de Deus através dos frutos do Espírito. E esses aí não tem como fingir, não tem como mudar, não tem como falsificar, porque só procede do Espírito da verdade, não procede de outro. Então não tem como ninguém inventar, não tem como ninguém fingir que tem determinados frutos que o tempo mostra, as circunstâncias mostram, e nada podemos contra a verdade, mas apenas em favor da verdade. Assim está escrito. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Logo, o Espírito que habita em nós, não é, ele dá vida ao nosso corpo mortal. Mas veja, diante de Deus, esse corpo já está morto. Por quê? Porque ele não vai viver eternamente, não vai herdar o reino de Deus. Gente, isso é uma forma de viver pela fé, tá? Isso é uma forma de ver as coisas. Deus vê as coisas já feitas. Por quê? Porque quem fez foi o Filho dele. Quem fez foi ele mesmo. Então, ninguém pode desfazer o que ele fez. Logo, essa aqui é uma visão, uma ideia da fé, não é? Criei, por isso falei. Deus é Deus de fé. Tá bom? Então, quando ele institui alguma coisa, quando ele faz alguma coisa, feita está para sempre. Ninguém pode revogar aquilo que Deus outorgou, aquilo que Deus colocou em vigor, né? Trouxe, né, a plena capacidade, né? Então, não tem como desfazer a obra de Jesus Cristo em nós. Que jogo de palavras magnífico! Vamos conferir e comparar com outras passagens equivalentes, e a compreensão sairá à luz do nosso entendimento. O que vocês acham? Gente, agora eu vou ler aqui, tá? Tiago 4, versículo 5, pela NVT, e aí a gente vai fazer umas comparações, porque ela é muito interessante. Amém, Júlio? Ela é muito interessante, especialmente porque o autor, o tradutor, ele coloca uma nota de rodapé muito interessante, porque ele tem conhecimento, né, do grego. Então, ali eles colocam nas notas de rodapé as possibilidades, está de acordo com a palavra. Então, como nós sempre dizemos aqui, o hebraico e o grego são línguas riquíssimas, tá? Então é pouco provável que tenha apenas um significado na nossa língua, tá? Geralmente tem mais significados, porque a nossa língua é fraca, não é? Especialmente, né? Toda língua é fraca para os signos, né, linguísticos dos homens, é fraco para Deus, né? Para a escrita, né, a língua de Deus, que é espírito, que é vida, ela é viva, ela é eficaz. Então imagina, né, sempre vai ter alguma dificuldade para os tradutores, né, fazer essa tradução, ainda mais que as línguas elas vão modificando, né, elas vão perdendo algumas palavras, vão se ressignificando, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então, o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Tiago 4, 5 pela NVT. Ou a nota de rodapé. É mistério, porque é espiritual. E os homens naturais não conseguem discerni-los, né, de forma natural, só pelo Espírito, e o Espírito de Deus, porque o Espírito das trevas, né, ele é das trevas, e Deus é luz. Logo, imagina, né, quando o ser das trevas tenta ver uma luz verdadeiramente luz, não é? Uma luz verdadeira, então ele fica mais cego ainda. Então não consegue, não é? Por isso que a gente precisa, veja, como Jesus disse, né? Aqueles que estão dentro do reino de Deus, tudo é revelado, tá? Os mistérios são dados a conhecer. Agora quem está fora, não. Quem está fora só pode conhecer as figuras. E se não buscar entrar no reino de Deus, que é pela fé, então vai ficar somente com as figuras. Deus considera as coisas naturais, gente, como figura. Uma vez que nós, como seres humanos, consideramos as coisas espirituais como figuras, né? É figurativo, é abstrato, né? Assim que o ser humano diz. Por quê? Porque verdadeiramente as coisas espirituais são invisíveis aos 5 sentidos. Logo, para uma percepção daqueles que são naturais, é necessário figuras, é necessário ilustrações. É por isso que é inverso. O ser humano entende o invisível como figurativo, como abstrato, e Deus vê as coisas humanas, não é, como figuras. Por quê? Porque são passageiras, não é? Então, figuras do que é eterno, figuras do que para ele é real, não é? A gente sabe que isso Platão falou sobre isso, né, no mito das cavernas. O mito da caverna, ele explicou, né, sobre isso, o que é real e aquilo que parece ser real, mas é
ilusório, né? Porque é passageiro. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso também, né? Que aquilo que nós fixamos os olhos, nós tocamos, é passageiro, mas nós devemos focar naquilo que não tocamos, naquilo que não é perceptível pelos 5 sentidos, porque esses sim são eternos, isso tem um valor eterno. Então, a nota de rodapé diz assim: ou que Deus anseia com zelo pelo espírito humano que colocou em nós. Então, o espírito humano que nós recebemos de Deus, gente, não é o espírito que o mundo julga ter, tá? Porque Deus não deu o espírito para Adão e Eva. Deus deu apenas um fôlego de vida. E graças a isso, essa misericórdia de Deus, sabedoria de Deus, tá? Em ocultar essas coisas e deixar para que pudesse ser compreendido depois. Por quê? Porque se Deus tivesse feito Adão e Eva seres eternos, seriam como Satanás, seriam como os demônios, e não haveria plano de salvação para eles, uma vez que o espírito vive eternamente. Tá? Então, como Jesus também já falou, não é? O lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Então, o lago de fogo e enxofre é para a destruição eterna, ou seja, que arde é um fogo que queima eternamente. Por quê? Porque espírito não morre. Espírito é eterno. Quem fez muito bem feito, não é? Que é o próprio Deus, não é? Matéria eterna, espiritual. Então, se Deus tivesse dado espírito para Adão e Eva, toda a humanidade não teria salvação. Deus teria que ter destruído o mundo há muito tempo atrás, não apenas os corpos físicos, mas o lago de fogo e enxofre já teria sido usado há muito tempo atrás. Então, em Cristo Jesus foi que Deus deu a plenitude do Espírito, porque Ele sabia que o Filho não lhe trairia jamais, que seria obediente a Ele até a morte, morte de cruz, morte maldita. E foi isso que Jesus fez, não é? Sem retroceder, Ele foi fiel do início ao fim. Então é nesse Cristo que nós nos gloriamos, é por isso que a glória é para Ele, é por isso que todo mérito, todo louvor, toda honra deve ser dada a Ele. Então olha só que coisa precisa que esse autor da NVT colocou, e o da VFL também. A gente vai chegar lá. Ou que Deus anseia com zelo pelo espírito humano que colocou em nós. Então, o espírito humano, nós recebemos o espírito de verdade, foi Cristo que nos deu, tá? O espírito do Filho do Homem, ou seja, o espírito do homem dado pelo Filho do Homem, tá bom? O espírito do homem dado pelo Filho do Homem. Ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Logo, como João Batista disse, né? Deus não lhe dá, não é, o espírito por medida. Ou ele dá ou ele não dá. Ele pode dar parte, que é um sopro, que é um fôlego. Não é isso da vida, uma vida biológica, mas essa vida acaba. Essa vida, ela tem fim, não é? Mas o espírito não. O espírito Amém, João. Amém. Isso é o Espírito Santo, tá? Isso é a mente de Cristo. E nós estamos aqui compartilhando com vocês, Júlio, para que vocês também recebam, o Espírito possa ensinar vocês com palavras espirituais, que conferem, né, realidades espirituais com realidades espirituais, tá bom? Então não são palavras ensinadas por sabedoria humana, tá? São palavras do Espírito que entende as palavras de Deus, que é Espírito, viu? Então nós compartilhamos para que vocês possam ter esse entendimento dentro de vocês, dilatado também, tá bom? Porque é o mesmo Pai. Não é? Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Espírito, nós pertencemos a Cristo Jesus. Então, o nosso trabalho aqui é fazer com que a mente de Cristo possa ser formada tanto em nós quanto em vocês. Quando nós compartilhamos, nós estamos recebendo também. A gente vai sendo renovado também. Quantas vezes, né? Esses dias também, né? Eu entrei meio que passando mal, não é? Aqui na live, e conforme eu fui transmitindo a palavra, eu fui renovada, fui revigorada. Isso acontece quase sempre. Veja, quase sempre não é que eu fique doente, tá? Quase sempre, não é isso. Sempre que acontece, né, de eu ficar um pouco adoentada, quando a ceia, né, a gente faz a ceia todo dia, mas a gente é atacado, e esse corpo, ele é fraco, não é o corpo do pecado, ele é fraco. Então a matéria é fraca, né? A matéria é fraca, não tem jeito. Então, a palavra renova, a palavra nos dá vigor. É algo que é sobrenatural, gente. Não é natural. Veja, o natural jamais alcança o espiritual, mas o espiritual, ele alcança o natural. É tanto que o natural veio do espiritual, né? Quem fez o mundo físico e tudo que é visível para nós foi Deus. E Deus é espírito, né? Logo, veio do mundo invisível para se manifestar no mundo visível.
conforme está escrito em Hebreus, né? Hebreus 11, no versículo 3, se eu não me engano, né? Foi das coisas invisíveis que vieram as coisas visíveis, né? Então quem fez? Foi Deus, a fonte de todas as coisas, o criador de todas as coisas é Deus, e Deus é Espírito. Logo, não é? O espiritual, ele é superior ao natural. Aproveitando, o Alcir deu boa noite. E oi, já Alcir. para tu lembrar daquela questão. Sim. Alcir, querido, vem cá. Vem cá, Alcir. Ontem eu falei, o Vini... Júlia, a gente é da Deus e nós. A gente é do caminho, a gente é de Cristo Jesus, tá bom? A gente faz parte do corpo de Cristo, que não tem denominação específica, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Que Deus te abençoe. Tem o nome que está sobre todo nome. Jesus. Sim, Jesus Cristo. Mas não nenhuma denominação humana criada aí para fazer essa retaliação do corpo de Cristo. Seja bem-vindo, Rodrigo, e muito obrigada pelo presente. Alcir, querido, ontem eu falei, né, com o Vini falou que você quer o Sermão do Monte, é isso? Você pode confirmar para mim? Eu achei que era só as bem-aventuranças. As bem-aventuranças eu conseguiria fazer para você numa boa, mas o Sermão do Monte, meu irmão, é Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Então são 3 capítulos, não é? Então o que o Espírito Santo me dirigiu, né? Me orientou. A gente, conforme você estiver aqui, não sei se você está me ouvindo, eu espero que sim, né? Para não estar falando desnecessariamente, mas conforme você estiver aqui, hoje eu não posso fazer isso porque eu tenho um compromisso, mas, né, a partir de amanhã, se você estiver aqui, nós vamos trazer aos pouquinhos, após a nossa live, o devocional, a gente vai trazendo aos poucos, né, conforme o Espírito Santo nos der, tá? Para a gente poder ir explicando para você e para aqueles que desejarem, não é? Pela ótica do Espírito, o que Jesus Cristo estava falando, né? Quando ele fez ali o seu discurso, né? Sobre o Sermão do Monte. Tá bom? Como são 3 capítulos grandes, não dá para eu poder fazer da forma como eu imaginei, tá? Tipo um devocional, como nós fazemos aqui. Daria um devocional para o ano todo. Ai, gente, muito. Coisa fofa. Então, aí a gente vai explicando para vocês, tá bom? Especialmente para você, né, que pediu. E a gente vai fazendo após a live, tá bom? De pouquinho em pouquinho, de porção em porção, como você falou, né? De colherzinha, não é? Vai ficar como a nossa sobremesa, tá bom? Mas hoje eu não posso, porque nós temos um compromisso aqui em família, tá bom? Mas a partir de amanhã, se Deus permitir, você estando aí, nós vamos, se você não tiver, a gente não vai fazer, tá bom? Porque foi você que pediu, não é? Então nós vamos respeitar a tua presença, não é? E aí a gente vai, conforme, né, Deus nos ajudar, nós vamos fluindo, tá bom? Pra gente poder crescer mais e mais, não é, na obra, no conhecimento de Jesus Cristo, na obra dele, tá bom? Então me desculpe, tá? Eu imaginei que você quisesse só as bem-aventuranças, não é? Mas você quer todo o Sermão do Monte. Então é bastante coisa, não dá, não é para fazer da forma como eu tinha te falado, não, tá bom? Mas o meu compromisso que eu assumi com você, eu vou manter ele de pé, tá bom? E que sermão maravilhoso. Você estava começando a estudar as palavras vindo, as testificações, as conexões. Sim. E o Abba Celestial. Que coisa maravilhosa. Sim, realmente é magnífico, tá? Então, enfim, gente, destrincha muita coisa, né, que o Senhor Jesus, é incrível como o Senhor Jesus, ele veio trazendo a realidade do mundo espiritual e as pessoas não entenderam, embora ele estivesse usando coisas que elas poderiam compreender facilmente. Você fez um esboço, aleluia. Então, vamos lá, gente. Então, vamos continuar aqui, né, explicando sobre o Espírito, né, para vocês saberem que tipo de Espírito nós somos, que tipo de Espírito nós recebemos, que não é o Espírito que está nas pessoas do mundo. Antigamente, nós tínhamos, né, mas ele meteu o pé porque o valente, mas bem armado, chegou, né, e quando ele chega, ele toma conta da casa, né, da pessoa e de tudo quanto a pessoa tem. Então, ele é o mais forte, é o mais bem armado, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nós não temos mais esse espírito do mundo agindo dentro de nós, tá bom? O que pode acontecer com o crente é ele ser manipulado, não é? De fora, tá? De fora para dentro, não de dentro para fora como era antes.
como um fantoche, né? Como alguma coisa ali, né, que vai influenciando. Mas dentro nunca mais, tá bom? Porque o Espírito Santo é o maioral de todos. Então, ou que Deus anseia com zelo pelo espírito humano que colocou em nós, ou que o espírito que Deus colocou em nós se opõe à nossa inveja. Notas do tradutor. A VFL traz a referência desse versículo de Tiago, provavelmente de Êxodo 25, que diz assim, a Êxodo capítulo 20, versículo 5, pela NVT. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Então veja, lá no Êxodo o Senhor já estava dizendo, olha, o espírito que está em vocês vai levar vocês à idolatria, vai levar vocês a desviar o coração de vocês de mim. Não se curvem, busquem obedecer as minhas palavras, busquem estarem debaixo da minha proteção, busquem estarem perto de mim, para que vocês não sejam arrastados como os outros povos que são assim, que agem dessa forma. Quantas vezes Deus os advertiu, quantas regras o Senhor instituiu, o Senhor estabeleceu para que eles andassem nelas, e não se desviassem. Porém, a carne é fraca. E precisou o Filho de Deus, vir em carne humana para poder mostrar isso, vencer o pecado na carne, porque ele também tinha carne como qualquer ser humano, mas essa carne nunca sujou, nunca maculou a sua alma, porque ele nunca abriu a porta, para o pecado fazer morada nele, macular, sujar, manchar a sua alma pura. Do início ao fim, Jesus foi fiel ao Pai. Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito. O Espírito investiga ou sonda todas as coisas, todas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Gente, isso está descrito em 1 Coríntios 2, tá? Do 10 ao 12, eu estou lendo aqui pela VFL, é uma excelente tradução também. Infelizmente a gente não encontra essa Bíblia física, só o Novo Testamento dela. O Antigo Testamento dela também é muito bom, não é? Valeria muito a pena, se investissem na impressão dessa Bíblia, porque é uma versão fácil de ler, não é? E tem muita coisa interessante com relação tanto ao hebraico quanto ao grego. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. Eu amo o 1 Coríntios 2, porque é ali que o apóstolo Paulo faz, essas citações sobre o Espírito. Ele desmistifica, ele separa o Espírito de Deus do Espírito do mundo. Ele fala, ele exemplifica, ele adentra nas camadas que são imateriais, a alma e o Espírito, e mostra perfeitamente quem nós somos em Cristo Jesus e como que nós éramos antes. É algo, gente, assim, é extraordinário. Então, se a gente crescer nessas coisas, a gente buscar conhecer essas coisas de perto, ler a Bíblia, estar perto de Deus, ter comunhão com o Senhor, não vai ser mais coisa difícil, não vai ser nada mais impossível, vai ser cada vez mais gostoso, cada vez mais natural, de forma sobrenatural, porque quem faz isso é o Espírito Santo, através da palavra dele, através do bom conhecimento da verdade. Como Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade, vocês verdadeiramente serão livres. Mas Deus nos revelou estas coisas pelo Espírito. O Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. É assim, ninguém conhece os pensamentos de outra pessoa. Somente o Espírito que está dentro dessa pessoa é que conhece os seus pensamentos. O que ele está dizendo? Olha, a pessoa é a alma. Então o Espírito que está ali com a alma dentro daquele corpo é que conhece tudo acerca da alma. Os pensamentos da alma, quem conhece muito bem é o Espírito. Por quê, gente? Porque um Espírito, ele é de uma dimensão mais elevada. O Espírito é um ser elevado, o Espírito é um ser eterno, é um ser superior. Logo, ele tem domínio, ele tem proeminência sobre a alma. Nenhuma alma consegue dominar um Espírito. Lembra que quando Jesus Cristo veio ao mundo em corpo físico, quantos demônios ele expulsou das pessoas, não é? E quando ele expulsava um demônio de um homem que era, por exemplo, cego, de um homem que era mudo, daquela criança que era surda-muda, porque era o demônio, eram aqueles espíritos que faziam isso com as pessoas, e ainda é assim, tá? Então
a fragilidade da alma diante de um espírito. Ela verdadeiramente ela é amarrada. O dono da casa, que é a alma, é amarrado por esse espírito que se julga dono ali daquele lugar. Entende? Então acaba escravizando aquela alma e a alma acha que está ali, né, arrasando, mas não é. É o espírito que está ali, o homem oculto do coração que está ali dominando, é o guia da cabeça, é o guia da alma. E Jesus veio mostrando todas essas coisas. Então só o espírito que está dentro dessa pessoa. Agora pode ser um espírito de Deus ou o espírito do mundo, ou o espírito das trevas. Somente o espírito que está dentro dessa pessoa é que conhece os seus pensamentos. Isso é individual. Do mesmo modo, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, não adianta a pessoa que não tem o Espírito de Deus, como está escrito, né, em Romanos 8, como nós lemos o texto básico, o texto base aqui desse devocional. Não adianta uma pessoa que não tem o Espírito de Cristo, que não pertence a Cristo, querer conhecer as palavras de Deus, querer conhecer a Deus. Só vai sair aberração, só vai sair coisas que verdadeiramente é o fantástico mundo de Bob, né? Como dizem. Então nós não recebemos o Espírito do mundo. Veja, nós não recebemos o Espírito do mundo para podermos conhecer, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, ou seja, não recebemos o Espírito do mundo, nós que estamos em Cristo. Bom, os que estão em Cristo não receberam o Espírito do mundo, receberam o Espírito que vem de Deus, tá? Cristo procede de Deus, Cristo veio de Deus, não é? Então, logo o Espírito que Cristo nos deu, que é ele essencialmente espiritual, procede de Deus. É um Espírito selado por Deus, a procedência é Deus, tá? O Espírito que vem de Deus para podermos conhecer tudo que Deus nos deu gratuitamente. Então, como é que a gente vai conhecer as nossas heranças? Como é que nós vamos conhecer tudo que pertence a nós em Cristo Jesus? Através do Espírito que Ele nos deu. Gente, sem conhecermos o ministério do Espírito, sem fluirmos no ministério do Espírito, sabemos quem é o Espírito, o que Ele faz em nós. O entendimento, não é, do Espírito, não tem o conhecimento das coisas que Deus nos deu gratuitamente. Nos deu no passado ou nos tem dado. Por quê? Porque a obra já foi concluída perfeitamente. Porém, nós vamos recebendo conforme nós vamos crescendo, nós vamos reivindicando. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós estamos reivindicando as nossas posses, que vão nos sendo dadas gratuitamente conforme nós temos consciência. Porque uma pessoa que não tem consciência, como é que vai reivindicar aquilo que não sabe que tem? Não é? Então, gente, o conhecimento acerca de quem Deus é extremamente, estritamente necessário. Uma questão de vida ou morte, sim. Então perceba que, de acordo com a palavra de Deus, o Espírito que atua, que está na pessoa, sabe tudo sobre essa pessoa ou seus pensamentos. Como já explicamos de muitas maneiras e muitas vezes, trata-se da alma. As versões nos revelam camadas desse entendimento, como o exemplo citado. Assim, a VFL está mostrando que só o Espírito que está no homem, ou seja, o ser humano, né, antropos, conhece todas as coisas próprias daquela alma, o que pensa, crê e deseja. Porém, o Espírito de Deus sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, porque é o próprio. E nós não recebemos o Espírito do mundo, que provém daquele que governa através do engano, o que é contrário ao Espírito da verdade. Como disse o apóstolo João, que o chama de espíritos do anticristo. Você pode ler, Vini, por favor, 1 João 2,18 e depois 4, 3 e 6. Dinicléia disse graça e paz, Flávio também. Graça e paz, meninas, sejam bem-vindas, suas fofas. 1 João, capítulo 2, versículo 18, versão NVI. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Olha só, muitos anticristos têm surgido. Ou seja, aqueles que se levantam para fazer oposição a Cristo. Irmã, se já eu não acredito em Jesus Cristo, por quê? Por ignorância. Por ignorância, porque não
Cássia, querida, é o que nós estamos falando aqui agora, tá? Se você ficar aí conosco, você vai aprender sobre o Espírito. Não adianta os filhos de Deus, Deus é Espírito, seus filhos são Espíritos. Se nós não crescermos na nova natureza, a gente vai continuar pensando como meros seres humanos. E aí quando Jesus disse, né, que para prestarmos atenção, né, nos sinais e tudo mais, as pessoas dizem, Israel é o relógio de Deus aqui no mundo, mas não entendem nem o que eles estão dizendo. Tá bom? Não é bem do jeito que eles falam, não, tá? E tanto que Jesus disse isso, olha, vocês não sabem ver os sinais dos céus, né? Que diz que vai chover e tudo mais quando as nuvens estão assim assadas. Vocês sabem ver pelas árvores quando elas estão dando folhas, quais são as estações, mas vocês não sabem reconhecer esse tempo. Vocês não sabem quem está aqui diante de vocês não sabem o que eu vim trazer. Vocês estão esperando coisas terrenas, eu vim dar algo que é eterno. Vocês estão se preocupando com coisas tão ínfimas que passam. Vocês não sabem o que está acontecendo? Entende? Então, por falta do verdadeiro conhecimento, acabam trazendo uma série de coisas, gente. E aí, resulta em quê? Em confusão. Entende? Resulta em confusão, resulta em incredulidade, resulta em morte, resulta em uma série de coisas que não procedem de Deus, tá bom? Mas Deus não está dormindo, não é? Ainda que se pareça pouco, igual a nuvem do tamanho da mão de um homem, não é? Mas vai chover. Pode ter certeza, vai chover a glória de Deus e todo aquele que crê não será envergonhado. É isso que nós cremos, porque nós procedemos desse mesmo espírito, no espírito de fé. Nós cremos, por isso nós falamos. E nós estamos aqui para todo aquele que quiser conhecer a verdade. Nós não somos donos da verdade, mas conhecemos aquele que é o dono da verdade, não é? Que é o espírito da verdade. E a palavra dele merece crédito, merece confiança. E nós estamos aqui para fincar como é que eu posso dizer, os fundamentos, né? Fincar ali, né? Como diz, né? Aquilo que vai segurar, não é? Porque não depende de nós, depende daquele que fez, não é? Que é Jesus Cristo. A obra é dele, o Espírito é dele, a palavra é dele. Se tão somente nós deixarmos, né, as nossas tradições, o nosso achismo, né, as nossas sabedorias humanas de lado e nos dispusermos a conhecermos o Senhor e aquilo que Ele fez em nosso favor, que é a sua justiça, tá? Jesus veio trazer, gente, o reino de Deus, o reino dos céus. Não foi um reino humano, tá? Lógico que o reino invisível traz o que é visível, tá? E não o contrário. O natural nunca vai trazer o espiritual, mas o espiritual traz aquilo que é natural, tá? É do espiritual que vem o natural. Então, se a gente não conhecer a verdade, a gente vai andar atrás de coisas que parecem ser, não é, verdadeiras, mas estão misturadas com um monte de coisinhas, não é? Que já vem, ó, de muito, mas muito tempo. E está escrito na palavra. Mas os mestres, né? Esses mestres que estão aí, meu bem, eles não estão interessados em mostrar a verdade para as pessoas, não, viu? Porque não dá views, não é? Não dá dinheiro, não dá seguidores, entendeu? Agora o medo arrasta a multidão, infelizmente, não é? Mas vamos ficar com o Espírito de Cristo, né? Ele nunca precisou de muitos, né? Lembra de Gideão? Gideão queria um exército e Deus falou, não, tem muito, reduz aí, vamos com pouco. Por quê? Porque o nome dele, ele continua sendo grande, eu sou. Então a gente precisa continuar crendo nele, não é? E não em coisas humanas, gente. Não se atentem a coisas humanas. Em nome de Jesus, fiquem com a palavra, tá? Do Todo-Poderoso, porque ele é fiel para cumprir e guardar a palavra dele. Amém. Maior do que qualquer exército de todo mundo se reunir. Não se compara com o poder do Espírito Santo. A Cássia disse que foi bloqueada em uma live de uma irmã porque sou contra apoiar Israel. Achei absurdo. Pois é, Cássia. E é desse nível aí para pior. Não é? Então a gente vê que tipo de espírito está operando ali. Não é? Cadê onde está a humildade? Não é? Onde está a comunhão? Onde está o respeito? Não é? Uns pelos outros? Porque as pessoas pensam de forma diferente. Agora, é domínio. É sobre domínio, naquele que é mais forte, não é? E, enfim, gente, Deus é tão poderoso, né? Deus podia fazer isso, né, com os seres humanos, mas Ele não faz. Que diferença, né, de tipo de espírito. Por aí a gente vê, gente. Pelos frutos conhecerão a árvore, não é?
Eles falaram ou não? Não, é só falar, nada de pergunta. A parte deles marcar, sei que você estava conversando, ela não falou mais nada. Tá bom, então pode continuar. Tá bom, Cássia querida? Tá? Não se prenda a essas coisas não, tá bom? Comece a conhecer Jesus Cristo pelo Espírito dele, você vai ver que você vai ganhar muito mais. Gente, nós nos apresentaremos diante de Deus para darmos testemunhos da nossa própria vida, não é? E não da vida dos outros. Então, se nós crescermos, nós cuidarmos de produzir os frutos típicos do reino de Deus, pode ter certeza que nós iremos levar luz para todo aquele que está nas trevas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, tá bom? Maior é o Espírito de Deus do que o Espírito que governa esse mundo, que já está condenado. É só uma questão de tempo, tá bom? E a gente vive pela fé, não é? A gente não vive pelo que vê. O que vê é enganoso, tá? O que vê parece que é, não é? Mas não é não, tá bom? Não é não. Fiquem com a palavra de Deus. Aquele que é o Todo-Poderoso guarda ela, viu? Ele sabe como guardar, ele sabe quem usar, ele sabe o que deve fazer, gente. Tá faltando fé, porque tá faltando bom ensino, para poder a fé vir. Quando a gente ouve, né, a respeito das boas novas, a fé vem, não é? A fé vem. Então, vamos deixar ela vir, né, através da palavra de Deus. Vamos confiar na palavra de Deus. A gente está aqui semeando, gente. A gente não confia na gente, não. A gente confia naquilo que a gente está recebendo do Senhor, porque está escrito. E não há contradição. Se não há contradição, não é, então a gente sabe que é verdadeiro, não é? Se há contradição é porque a gente ainda está entendendo errado. Aí a gente tem que buscar um pouquinho mais, não é? Para que as contradições venham a ser dirimidas de forma tranquila, sem trauma, não é? Sem nenhum trauma. O Alcir citou Filipenses 4:8. Amém. Leia, coisa linda. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, Amém. tudo que for de boa fama, Aleluia. se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Exatamente. Exato. Amém. E se está contrário a isso, meu bem, pode ter certeza que não procede do Espírito de Deus, mas do Espírito que está nesse mundo, tá bom? Mistura um monte de coisa, gente. É resultado lá da árvore do conhecimento, viu? Pode ter certeza do conhecimento do bem e do mal. Tá aí, ó, até hoje, fazendo discípulos. Mas nós somos desses, né? Nós vamos crescendo para a glória de Deus e o que importa é que a árvore é conhecida pelos frutos. Se nós dermos os frutos, né, do nosso Abba, isso mostrará de quem nós somos filhos e isso que importa. É isso que basta. É isso que basta. 1 João, capítulo 2, versículo 18, continuando, final do versículo. Por isso sabemos que esta é a última hora. Capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Versículo 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então veja, ele diz, né, nós viemos de Deus, mas veja, ele não veio do pai e da mãe dele? Não, nós viemos de Deus. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, gente, a gente vem de Deus. O Espírito que nos é dado é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não for através de Cristo Jesus. Cristo é um meio pelo qual nós entraremos no reino de Deus. Veja, ele não é um meio para atingir um fim, não. Ele é o próprio fim, ele é a finalidade, tá? Ele é o alfa e o ômega. Então, sem Cristo Jesus, a gente não pode absolutamente nada. Então, nós viemos dele em espírito. O nosso espírito que nós recebemos, que está em união com a nossa alma eternamente, ninguém pode desfazer, a não ser o próprio Deus. E ele não vai desfazer logo, não é? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, esses espíritos já estavam no mundo, atuando nas pessoas, escravizando as almas, que cegas nas trevas não sabem para onde estão indo, espiritualmente, né? Ou eternamente, mas não eram revelados, porque estavam ocultos no interior daquela casa, ou seja, o corpo humano. Veja, o que o apóstolo João está dizendo é que está sendo manifesto, tá? É porque antes não era manifesto, antes estava oculto. Quem foi que veio revelando que os espíritos imundos habitavam dentro das pessoas? Jesus Cristo. Quando a verdadeira luz veio ao mundo,
Veio revelando tudo que estava oculto, ou seja, ele veio dividindo o mundo antes e após ele. Antes dele era trevas, trevas e trevas. Depois dele ele veio, opa, não. E agora vem a luz, agora vem o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Ele está no meio de vocês, estará dentro de vocês. O Espírito que ele veio nos dar é o acesso para o reino dele, tá bom? Essa é a vida eterna que está em Cristo Jesus. E nós recebemos como? Pela fé, de forma gratuita e merecida. Se fosse depender do nosso mérito, a gente estaria na mesma condição de antes, né? Até pior. Boa noite, querida Kelly, seja bem-vinda. Então, veja o que está escrito. E sabendo ele o que se lhe passava pelo Espírito, disse-lhes, olha só, olha Jesus, sabendo pelo Espírito o que se passava, não é? Dentro deles, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, aleluia, Jesus, olha isso, tá vendo? Olha, testificação do Espírito. Mais acima eu citei esse versículo, e aqui o Espírito Santo, né, está trazendo esse devocional. A gente já produziu ele já tem bastante tempo, não é? Mas aí a gente vai fluindo pelo Espírito de Deus, e o Espírito vai dando as palavras que a gente deve falar, palavras que estão dentro, tá, da palavra dele, são as palavras da verdade, tá? Ele se responsabiliza pelas palavras dele, para que elas produzam segundo a sua espécie. Nenhuma delas volta vazia. A gente só precisa crer. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então a gente precisa crer nisso. Ora, oi, Genicléia, querida, glória a Deus. A gente precisa crer nisso, gente, que o maior é o que está em nós. Quando ele guarda, veja, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então quem é que está guardando a nós? Ora, é o Senhor. Existe alguém maior que o Senhor? Não. Não é? Ao nome de Jesus Cristo foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então não tem ninguém maior do que Cristo. Ninguém pode desfazer a sua obra. Logo a nossa alma está salva em Cristo Jesus. Essa é a esperança da glória. Essa é a esperança da glória. Agora veja, esperança não é algo que a gente já está vendo? Não, porque se fosse não seria esperança, não é? A gente já estaria vendo. Ninguém espera por algo que já tem, que já alcançou. Logo, se a gente está esperando, não é? E a gente confia naquele que nos fez a promessa, então a gente espera com fé, a gente espera com alegria. Por quê? Porque aquele que nos prometeu é fiel. É só isso que basta pra gente. A gente só precisa confiar que aquele que nos prometeu, aquele que fez a obra, boa obra, que começou a boa obra em nós, vai terminar. Porque ele é fiel para fazer isso, ele é poderoso para fazer isso, ninguém é maior do que ele. Gente, é apenas isso que a gente precisa ter em mente, é só isso que a gente precisa ter no nosso coração. É como criança. Criança confia nos seus pais, não importa o nível dos seus pais, eles só confiam em ponto. E eles não vivem, e não são amados, não são cuidados, não são rechonchudos, não é? E fofinhos. Assim a gente deve também ser. Não é? Deve confiar no nosso Abba, que é infinitamente melhor. Não é? Se existe alguém bom, de verdade, esse alguém é Deus. E esse é nosso Pai, gente. Então, podemos ver por essa versão que o Senhor Jesus era o único do tipo de Deus, pois ele podia sondar os pensamentos daquelas pessoas, almas. E ele diz que ali dentro daquela casa, que é o corpo humano, habitava não apenas almas, mas sabia que espíritos impuros ou imundos haviam se apossado. E era o que ele estava fazendo, expulsando-os naquele contexto que blasfemam contra o Espírito Santo, chamando-o de Belzebu. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Versículo 18. Aqui de Lucas, tá? Lucas 11, 17. E aqui eu estou citando agora o versículo 18. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Olha só, como que poderiam conhecer o maioral dos demônios, o nome do maioral dos demônios, e não conhecia o Filho de Deus? Nas outras versões, essa palavra maioral, archon, no grego, de arco, ser o primeiro numa classe política ou no poder. Veja, gente, os dominadores, tá? As classes de domínio aqui do mundo, nada mais é de uma cópia, né, das coisas celestiais. Governar sobre, ser o primeiro chefe, príncipe.
A VFL diz, o chefe dos demônios. A NBV, o príncipe dos demônios. E as demais seguem as mesmas. Logo, nada está oculto aos olhos de Deus. E tudo ao seu tempo virá à luz. Jesus disse claramente que o tal Beelzebu é Satanás. Então veja, por que a gente vai trocar a palavra de Deus, não é a palavra de Jesus Cristo, por coisas que são desse mundo, que são passageiras, que são ilusórias? Gente, ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente crê que Deus é quem Ele é, quem Ele diz que é, não é? Ou a gente não crê. Porque ficar cocheando entre dois pensamentos vai anular toda e qualquer ação de Deus em nossas vidas, tá bom? Então é isso, a gente vai encerrar por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento, mas não devem se calar para sempre, tá bom? Eu tenho pouco tempo porque eu vou num compromisso familiar, não é? Mas não podíamos deixar de estarmos aqui em comunhão, não é, com os nossos irmãos. Então, se vocês tiverem alguma perguntinha, por favor, podem fazer. Caso contrário, a gente vai encerrar. E amanhã a gente se encontra novamente. E amanhã, gente, a gente vai trazer, tá? As primeiras partes ali, depois do devocional, a gente vai começar a elucidar aí o Sermão do Monte, né? Se o nosso amigo e irmão, o Alci, estiver conosco amanhã, né? A gente vai começar aí o Sermão do Monte, tá? A explicação conforme der. 91. Quer saber sobre poligamia no Novo e no Antigo Testamento. Mas em que isso edifica, meu bem? Um resumo, carnalidade, em espírito, ninguém se dá em casamento, mas somos unidos a um único noivo, Cristo Jesus. É espírito, Deus é espírito, e nos tornou espírito nele. Agora a questão da carne, questão natural. Deus fez o homem para sua mulher, mulher para o seu homem. É um só, um casal. Deus não fez Adão e mais 5 mulheres, ou Eva e mais 5 Adãos. Isso veio da carne. Ele deixa a permissão, por quê? Porque foi a escolha do ser humano partir para as coisas da carne, morrer cada vez mais e mais, se envolver cada vez mais e mais nisso. Mas não vem dele. Não vem da vontade dele para o ser humano. Entende? De boas, querido, na paz, esse tipo de assunto não edifica não, meu bem, desculpa, tá? Mas... Carnalidade, mesmo que Davi, Salomão, quem quer que for, carnalidade. Isso não edifica não, gente, tá? Esse tipo de assunto aí, ó, isso aí não nos edifica, pelo contrário, faz a gente ficar perdendo tempo em torno de coisa que... Bem, Jesus disse, não é? Na ressurreição, nós seremos como os anjos. Ninguém casa nem se dá em casamento. Então, por que a gente vai querer saber sobre poligamia, gente? Pelo amor de Deus. Gente, vamos buscar conhecer as coisas das quais nós vamos manusear eternamente, tá bom? E vamos deixar para trás essas coisas da carne, porque isso só traz distração, faz com que a gente não ande para frente, né? Para o alvo, deixando para trás, né? As coisas que fazem parte do nosso passado, da carnalidade, né? Da humanidade em Adão, e avançando para as coisas que estão adiante de nós, porque essas sim, gente, são eternas, tá bom? Essas coisas, baby, querido, não edifica não, tá bom? Não é por mal não, tá? Amém, Cleide, você também, meu amor. Não é por mal não, tá bom? É porque realmente não edifica, só vai trazer conhecimento inútil, não vai fazer você chegar mais perto de Jesus nem de Deus por causa desse tipo de conhecimento, tá bom? Então, enfim, gente, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar a mente e o coraçãozinho de vocês, tá bom? E que a paz dele seja o árbitro nos seus corações, que vocês possam manifestar os frutos do Espírito para a glória do nosso Pai, tá bom? Abundantemente habite a palavra de Deus dentro do coração de cada um de vocês, tá bom? Porque essa sim, esse é o verdadeiro papá, não é? Esse é o verdadeiro alimento que nos dá substância eterna, tá bom? Deus os abençoe e até amanhã, se assim o nosso Pai permitir. Fiquem com Jesus Cristo, permaneçam em Cristo Jesus.